Bom, então, boa tarde, pessoal. A nossa aula de Sociologia hoje, do dia 5 de março, ela está sendo gravada para ser disponibilizada aos colegas que, porventura, não podem estar presentes aqui na nossa aula, tá? Eu vou estar explicando para vocês a aula dessa semana, que foi postada para a Aula Paraná. Então, os alunos que não conseguirem assistir a aula Paraná não tem problema nenhum. Pode abrir os vídeos que eu vou enviar. Esse vídeo aula vai ficar lá no grupo do WhatsApp. Esse vídeo aula vai ficar lá no link do Google Classroom. Vai estar escrito lá, vídeo dia 5 de março. Tá? Vocês que estão assistindo aqui nem precisa abrir esse link, porque vocês já estão participando comigo. Esse vídeo eu estou gravando para os nossos colegas que não podem assistir, ou porque estão trabalhando, ou porque não conseguiram acesso da internet, né? Que eles também têm o mesmo direito que todos vocês têm de participar da aula, né? Combinado assim? Tudo não tá gravando. Tá gravando sim, é que eu uso outro gravador, eu não uso o gravador do Meet, tá bom? Eu uso outro porque é um outro, é porque daí ele vai lá no YouTube. Daí quando abre, ele vai abrir no YouTube, ele fica disponível para quem quiser assistir. Tá bom? Ah, sim. Tá? Que daí eu tenho o canal no YouTube, ele entra lá e já vai, fica direto para todo mundo assistir, né? E assim, pessoal, preste bastante atenção. Quando vocês tiverem alguma dúvida, nós temos o grupo nosso do WhatsApp. Vocês podem perguntar. Só que coloca o nome de vocês. Coloque lá assim, por exemplo, deixa eu achar o nome de alguém aqui. Oi, professor, eu sou o Renan, eu preciso tal coisa. Você pode ver se chegou a minha tarefa? Você pode ver se tá tudo certo? Aí eu sei quem é o Renan, eu sei que é da turma, né? Aí fica mais fácil, porque senão vocês mandam mensagem para mim lá no privado, fica perdida a mensagem, porque eu tenho 21, 23, 24, eu tenho 25 turmas. 25 turmas para eu conhecer todo mundo? Impossível, né? Bem complicado. Então, a gente poderia se conhecer melhor se a gente estivesse presencial, né? Se nós estivéssemos dentro da sala de aula, nós pudéssemos olhar um para o outro. Aí a professora sabe até quem faltou no lugar que senta, né? A gente acaba sabendo como que é. Mas assim fica mais complicado, tá bom? Eu vou explicar a matéria, eu quero que vocês me interrompam quando vocês tiverem necessidade de perguntar alguma coisa. Precisa copiar alguma coisa? Não, não precisa copiar, porque vocês vão ter o vídeo aula. Qualquer dúvida vocês têm aí no vídeo aula. Vocês têm o slide da aula que eu vou explicar para vocês, tá aí no Google Classroom. Então está aí disponível para vocês. Então não precisa copiar. De repente, se a gente voltar para a sala de aula, ter uma vida normal, aí eu vou passar matéria, aí vocês vão fazer atividades, né? Aí tem umas coisas para vocês fazerem. Combinado assim? Certo? Combinado? Combinado? Então tá bom. Eu vou explicar a matéria Sim, primeiro, tudo certinho. Daí eu vou encerrar a gravação da videoaula. Aí eu vou ficar uns minutinhos só conversando com vocês para eu conhecer vocês melhor, certo? Então vamos. Vocês conhecem já a nossa disciplina? Vocês sabem o que é sociologia? Pode falar. Se sabe, se não sabe, conhecem? Não? Então, sociologia é uma disciplina nova para vocês, né? Sociologia. Não. Não. Sociologia é a disciplina, é a ciência social, é a disciplina que estuda a sociedade, tá? Enfim, tudo o que acontece dentro da sociedade, tá? Nós vamos estudar dentro da sociologia. Eu vou abrir aqui o slide e vou compartilhar com vocês o qual eu vou estar explicando esse slide. Quando eu terminar, aí eu tenho um tempinho para conversar com vocês e encerro o vídeo, a gravação do vídeo, para os nossos colegas que estão em casa poder assistir.
Deixa eu compartilhar. Pronto. Chegou aí? Chegou aí? Não. Aqui ainda Não. não. Não? Compartilhou? Aqui chegou. Deu? Agora Aqui sim. chegou. Não. Ah, chegou. Aqui deu. Uhum. Ó, aconteceu algo ruim aqui, ó. Tá ouvindo? Tá a Ambulância? polícia passando aí. É Uma ambulância. ambulância. É ambulância. Eu moro hospital na esquina, eu moro pertinho do hospital. Tem ambulância que tá chegando. Ai, tem até medo porque sempre a gente pensa em alguém que está agravando a doença, né? A gente sempre tem esse medo, né? É bem complicado. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, sociologia, quando eu falo para vocês de sociologia, eu falo de uma ciência social. Uma ciência social que vai estudar tudo o que acontece dentro da sociedade. É bem bacana. Ciência social, ela vai andar junto com filosofia e com história. Muitas coisas que vocês estão vendo aqui em sociologia, vocês vão ver em história, vocês vão ver em filosofia. Muitos filósofos, eles são sociólogos. Ah, professora, mas eu vi esse cara aí lá em filosofia. Vai ver aqui também, tá? Então não tem problema nenhum. Então preste atenção. A sociologia, ela surgiu com as revoluções científicas, quando a ciência começou a fazer, começou a ter resultados científicos satisfatórios, né? Quando a ciência veio revolucionar com muitas descobertas, e com a Revolução Industrial, quando as indústrias começaram a chegar e veio trazendo uma revolução dentro da sociedade, dentro da cidade, tá? Então, primeiro nós vamos ver aqui, ó, a ideia de Galileu Galilei. Galileu Galilei, ele foi um cientista que trabalhou muito para explicar a revolução científica. Ele descobria muita coisa, né? Então ele queria trazer para as pessoas, mostrar para as pessoas que a ciência teve uma revolução, ela melhorou, ela ampliou, ela veio com conhecimentos, ela trouxe muita cura na área da saúde, ela trouxe muito conhecimento, muita construção, né? Então, enfim, a revolução científica descoberta e defendida por Galileu Galilei foi muito importante dentro da sociologia. E ele diz o seguinte, que dentro da ciência existe o conhecimento científico, e esse conhecimento científico tem que ter método. O que é método? Se você vai fazer um bolo, se você vai vai preparar alguma coisa, você não tem que seguir uma receita, você segue passos, né? Você segue receita. E dentro da ciência é a mesma coisa, você não pode pegar uma experiência para fazer e ir misturando tudo de uma vez. Não é bem assim, né? Tem que ter um método, tem que ter observação, tem que ter experimentação para ver se deu certo ou não. Enfim, criar a teoria de que aquilo deu certo ou não deu certo. Tá? Então, quem defendeu a revolução científica foi Galileu Galilei. A ciência sociológica, ela pode ser considerada uma ciência bem nova. Tá? Ela surgiu lá no século XIX como ciência, mas ela já existia muitos anos atrás. Tá? Porque os filósofos, principalmente Platão e Aristóteles, eles defendiam a forma de observar a sociedade.
tá? Eles já haviam criado principalmente a filosofia, tá bom? E logo depois, então, veio a sociologia. Ops, deixa eu ver onde que eu parei. Dentro desse contexto, surgiu o Renascimento, ou seja, renasceu novas ideias. Então, no século XIV, começou a acontecer uma renovação dentro da cultura. Era o início do período que nós chamamos de Renascimento. E todos aqueles filósofos, sociólogos, historiadores que viveram nessa época, a gente chamava eles de renascentista, tá? Porque eles fizeram parte do Renascimento. Então, com base em tudo aquilo que os gregos tinham descoberto, na época do Renascimento, eles começaram a questionar o mundo de forma diferente. Sabe por quê? Porque antigamente as pessoas acreditavam na igreja. Antigamente as pessoas tinham um pensamento mítico e religioso, ou seja, eles pensavam na religião, aceitava tudo que a religião comandava e tinha um pensamento mítico. Aquela época como que eu falo para vocês, de misticismo, de crença, né? Onde as pessoas imaginavam que tinha Deus do ar, Deus da terra, Deus do sol, Deus da água, né? Achava que as coisas aconteciam dessa forma. Com o Renascimento, as pessoas começaram a falar, pera lá, eu não tenho que acreditar nisso, né? Eu posso refletir algo que eu quero. Eu posso pensar de forma diferente. E eles começaram a rejeitar tudo que fazia parte da cultura medieval, tá? Eles começaram a rejeitar, dizer, não, pera lá. Eu não vou acreditar nesses deuses aí. Eu vou acreditar nisso aqui. Eu não vou fazer o que a igreja está pedindo para eu fazer. Eu quero fazer da minha forma. Então, o Renascimento veio trazer uma forma nova de questionar o mundo, uma forma nova de refletir. E o Renascimento espalhou por toda a Europa e ela teve influência, inclusive, lá na arte, nas ciências, na literatura, tá? Sempre com espírito crítico, em que faziam as pessoas pensar e raciocinar. Sempre fazia as pessoas pensar e as pessoas raciocinar. Quando vocês abrirem esse slide que tem lá no Google Classroom, ele vai ter aqui o quiz. Ó, eu vou fazendo aqui junto com vocês. Ó. O Renascimento, ele faz parte do contexto do surgimento da sociologia? Será que o Renascimento, ele faz parte de toda a história da sociologia? Sim, ele faz parte, tá? O Renascimento faz parte de toda a história, de todo o contexto dentro da sociologia. Alguma pergunta até aí? Se não, falo demais e deixo vocês sem falar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. 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 Não? Até agora não. Então tá bom, então vamos continuar. Vocês já ouviram falar em Nicolau Maquiavel? Não. Não. E vocês já ouviram alguém dizer assim, ó? Tem um ditado que as pessoas dizem bem assim, ó. Nossa, quando as pessoas são muito malvadas, são muito ruins, as pessoas falam que elas têm pensamentos ou ações maquiavélicas. Credo, aquela pessoa tem um pensamento maquiavélico. Ou seja, ela tem umas atitudes maquiavélicas. Vocês já ouviram dizer isso? Já. Então, Já. não tem nada a ver com a pessoa de Maquiavel, Não. tá bom? Não tem nada a ver com a pessoa de Maquiavel, mas tem a ver com aquilo que ele escreveu, tá? Maquiavel escreveu o livro O Príncipe. E dentro desse livro, ele conta como que os governantes, como que os políticos manipulam os meios para eles conseguirem conquistar o poder. Preste atenção que isso foi no ano de 1469, 1527.
Olha quanto tempo faz isso que ele percebeu que os governantes, os políticos fazem isso, que eles manipulam os meios para poder conquistar e manter-se dentro do poder. E isso acontece hoje ainda? O que vocês acham? Isso acontece? Sim. Sim. Por meio da corrupção. Sim, corrupção, sim, gente. Viu? É quem está no poder, desde governante, desde presidente, desde prefeito, desde vereador. O que eles querem? Continuar onde eles estão? Porque para eles é cômodo. Para eles é fácil ganhar um dinheiro enorme que eles ganham. Então, o que eles fazem? Eles vão manipular. Eles vão achar formas de poder se manter no poder. Sempre foi assim e sempre vai continuar assim. Tá? Então, quem explicou isso para nós, quem já percebeu isso, foi Nicolau Maquiavel. Tá bom? Tem alguma dúvida? Não. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês já viram lá no livro de história, não viram? Acho que no 7º ano. Já. Né? Sim. Então, essa obra, ela dava um novo olhar para as pessoas da sociedade, tá? Olhar pelo qual, através da razão, os homens poderiam dominar a sociedade. Ou seja, se ela tivesse razão, ela dominava a sociedade. Longe de influências divinas, ou seja, longe de acreditar e obedecer aquilo que a igreja ou a religião comandava, tá? E isso tinha um nome, antropocentrismo, quer dizer, o homem sendo o centro de tudo, inclusive o centro do poder, tá? Porque foi o homem aí que começou a inventar e a transformar as coisas. Mas isso só começou a partir do momento em que ele deixou de acreditar no misticismo e na religião, tá? Não acreditar, mas seguir as ordens, que antigamente a gente acredita, né? Todos nós temos uma religião e nós acreditamos. Acreditar é uma coisa, mas antigamente eles eram obrigados, tá? E até teve uma época lá em que dentro da religião se dizia o seguinte, que só ia ganhar o reino dos céus quem trabalhasse. Então as pessoas queriam trabalhar porque eles tinham medo de morrer e ir para o inferno. Então eles trabalhavam muito, muito, muito. Quanto mais eles trabalhassem, mais rápido eles chegariam no céu. Olha só para vocês verem. Né? Então, cada época da história aconteceu algo assim, né? E o homem acabou entendendo que ele pode definir as suas ações. Só que depende do que ele define, é a consequência que ele vai ter, né? Sem deixar de acreditar. Então, temos aí esse cara aí, Francis Bacon. Nem é um x-salada, hein? Nem é um x-bacon. É o Francis Bacon. É o Francis Bacon, criador do método científico. O que é método científico? O método que ajuda a descobrir as coisas experimentais dentro da ciência, tá? Ele ajudou a dar impulsos aos tempos de domínio na ciência. Surgiu, então, o iluminismo, uma época do iluminismo, época das luzes, eles diziam, né, onde não eram luzes de verdade, né, gente, luzes onde clareava a cabeça das pessoas, as pessoas começaram a ter uma visão diferente, uma vida nova. Nessa época aí, já século XVIII, né, não tão longe daí, no século XVIII, lá na Europa, surgiu o iluminismo. Tá? Isso se espalhou pela Inglaterra, pela França e depois pelo mundo inteiro. Tá? Qual era a ideia do iluminismo? Valorizar a ciência e a racionalidade. A ciência não tinha valor, né? Teve que ter inovações científicas, porque pensa para vocês verem, tudo que acontecia dentro da igreja, eles não acreditavam na ciência. Né? Então veio a revolução científica, né? E daí dentro do iluminismo eles valorizaram
é esse lado da ciência. E a racionalidade, onde as pessoas podiam raciocinar, pensar na sua vida. Então, uma das características do iluminismo era combater o absolutismo. O que era absolutismo? Aquela vida lá atrás, onde as pessoas ditavam as regras, que era um poder absoluto. Faz isso, eu comando, pronto e acabou. Tá? E por fim veio a Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? Onde as indústrias chegaram para trazer uma nova forma de vida para as pessoas. Lado positivo e lado negativo. Tudo tem seu lado positivo e negativo, né? O que aconteceu? As pessoas viviam, né? A maioria vivia no campo. A vida dessas pessoas eram vidas calmas, eram vidas pacatas, vidas tranquilas, né? Sem muita alteração. Veio então o sistema capitalista, tá? Veio então a forma de ganhar dinheiro. O sistema capitalista fazia com que as pessoas buscassem, é o sistema que nós vivemos hoje. Nós não vivemos sem dinheiro. A gente precisa do dinheiro para tudo, né? Então, as indústrias começaram a surgir, as grandes fábricas. Então, aquelas pessoas que viviam numa vida calma, numa vida pacata, começaram a... Opa, peraí, não vou mais morar aqui no sítio, vou viver lá na cidade, eu vou trabalhar nas indústrias. Começaram a ir. Claro que muitos conseguiram trabalho, né? Mudou a vida, aquela vida calma passou a ser uma vida agitada, passou a ser uma vida turbulenta, mas começaram a ganhar dinheiro, né? E começou a mudar a vida das pessoas. Algumas conseguiram trabalho, outras não conseguiam trabalho, né? Ficavam desempregadas. Então, Revolução Industrial, quando começou a surgir as indústrias, tá? E veio trazer uma revolução, porque a cidade que tem indústria, ela cresce, né? As cidades começaram a crescer, tá? Alguma dúvida até aí? Pode falar? Não. Não. E dentro do sistema capitalista, no sistema de ganhar dinheiro, naquela época, como eu falei para vocês, as pessoas viviam assim, numa vida tranquila, numa vida calma, né? A maioria delas eram artesãs, tá? Fazia artesanato e demorava para vender uma coisa ou outra. De repente surgiram os burgos. Burgos são burgueses. São pessoas que têm muito dinheiro, são pessoas ricas. Quando a gente fala em burguesia, a gente fala rico, gente rica, tá? Os burgueses. Os burgueses, então, pensaram o seguinte: vamos montar aqui um lugar para essas pessoas trabalharem, uma associação. Então, os burgueses lá arrumaram um lugar, compraram as coisas e chamaram essas pessoas para trabalhar, pagaram salário para eles. Mas os burgueses não deixavam de ganhar, não. Eles tinham que ter lucro, tá? Então, por exemplo, lá se eu... Vamos dar um exemplo aqui, que isso aqui é o meu trabalho. Isso aqui é uma caixinha de plástico. Que isso aqui é o meu trabalho, né? Eu fiz no artesanato, lá na minha casa. Eu demoro um monte de tempo para alguém querer comprar, né? Mas eu vendo... eu vendo por R$10, bem baratinho, né? Bem baratinho. Mas existe, né, esses burgueses que querem ganhar dinheiro em cima do trabalho dos outros, e eu acabei indo trabalhar lá, né, nessas corporações, chamadas corporações de ofício. Eu vou trabalhar lá com esses artesãos, né? E daí eu vou produzindo. Só que eu trabalhar lá, eu vou trabalhar muito mais do que eu trabalhava na minha casa. Eu vou fazer um monte desse aqui. Eu vou fazer. Em vez de vender por 10, eles vão vender por 30. E eles vão vender muito. E eles vão querer que eu faça muito. Quem que vai ficar rico? Eu ou os burgueses? Eles? Os burgueses. Claro que é eles. Eles são os donos, eles são os chefes, né? Eu vou vender minha força de trabalho. O lucro quem vai ter é eles. E hoje, vocês acham que não existe isso? Claro que existe. Existe.
Existe. Vou dar exemplo na cidade de vocês. Não tem aí um monte de fábrica de costura? Uhum. Sim. Não tem? Então, Tem. então, os donos do local, eles cedem o local, as máquinas, né? Eles pagam aluguel, água, luz e contratam as pessoas por X salário. E eu tô precisando, eu vou trabalhar. E lá eu trabalho horas e horas e horas. Eu aceito o que na hora de que vão me contratar, né? E eu trabalho. E eu só vou ganhar X. Eu vou ganhar XY um pouquinho a mais quando isso o patrão disser para mim que vai dar certo, senão eu vou ganhar X. Por quê? Porque ele precisa ter lucro, né? Ele precisa ter lucro. As empresas são assim. Por que as empresas crescem, crescem, crescem e os funcionários sempre continuam na mesma? Se vocês forem pensar uma coisa, existem fábricas, vou dar exemplo para vocês. Existem montadoras de carro. Existem pessoas que trabalham há muitos e muitos anos em montadoras de veículos, de carros, da Ford, da Chevrolet, da Volkswagen, que eles não conseguem comprar um carro para eles, porque o salário deles não dá e são eles que trabalham na produção. Eles não têm a chance de comprar, entendeu? Porque o lucro em cima daquilo é muito grande. Vocês estão entendendo? Que isso já acontecia, isso se chama sistema capitalista. Forma de ganhar dinheiro. Vocês entenderam? Tem dúvida aí? Entendi. Não. Entendi. Sim? Sim, sim. Então vamos lá. E a Revolução Industrial, né? O escocês James Watt foi ele que patenteou a máquina a vapor. O que patenteou? Ele criou e ele colocou no seu nome, né? Como produção dele, a primeira máquina a vapor. A máquina a vapor foram as máquinas que foram para essas indústrias e a mão de obra dessas pessoas que trabalhavam com as mãos, locais onde tinham 50 pessoas trabalhando, ficaram apenas 10. As outras ganharam a conta. Por quê? Porque as máquinas fizeram o trabalho delas, tá? A empresa ganhava com isso. Ao invés de eu pagar 50 funcionários, eu consigo comprar uma máquina que vai fazer o trabalho. Eu vou pagar apenas 10. Quem é que consegue ter mais valor? O patrão, o burguês, né? O acúmulo de capital fica nas mãos do dono da empresa. E isso já aconteceu lá na Revolução Industrial, tá? O estilo de vida das pessoas mudaram? Mudaram. Porque aquelas pessoas que estavam empregadas e conseguiram continuar, elas continuaram. E aquelas que ganharam a conta ficaram desempregados. E aí as pessoas diziam que as cidades ficaram inchadas, cheias de gente desempregada. E quando tem pessoas desempregadas na cidade é muito ruim. A cidade não cresce, a cidade não desenvolve, tá bom? Existem problemas sociais relacionados à cidade. Aí, vou fazer o resumo para vocês do que é agora alguns principais pontos que nós falamos. O que é a sociologia? A sociologia, ela é a ciência da sociedade, das coletividades, das leis gerais que regem as leis sociais. No ensino médio, a disciplina das ciências sociais, ela vai contemplar 3 áreas da sociologia, antropologia e ciência política. No primeiro ano, vocês vão estudar sociologia pura. Quem foi, quando surgiu, quem criou, os principais teóricos, tá? No segundo ano, vocês vão estudar antropologia, ciência que estuda o desenvolvimento do ser humano, do homem, dentro da sociedade. E a ciência política, vocês vão estudar no terceiro ano, que vai estudar a ciência política e poder. A sociologia é a ciência que busca entender as transformações que são causadas dentro da sociedade, as mudanças, tá? As mudanças principalmente com o capitalismo, porque quando surgiu o dinheiro, a mudança veio muito mais. Gente, o dinheiro ele influencia em tudo, principalmente no desenvolvimento de uma cidade. Uma cidade em que a população está desempregada, ela não
cresce, ela não se desenvolve. Uma cidade em que chega empresas, indústrias, as pessoas começam a trabalhar, que tem emprego, as pessoas ganham dinheiro e gastam na cidade mesmo. E aí as lojas aumentam, tá? O supermercado quer abrir nessa cidade. Então a cidade vai crescer, as pessoas querem vir morar naquela cidade, porque ali tem trabalho. Vocês estão entendendo? Sim. Sim. Sim, pro. Sim, pro. E a antropologia, que eu falei para vocês, é a ciência que busca entender o ser humano, tá? Pode entender o ser humano e como é que o ser humano pode levar vidas tão diferentes em diversas sociedades. E a ciência política, que vocês vão estudar no terceiro ano, ela vai se dedicar à política, às formas de poder, de política, e que é observada desde os pontos de vista de instituição, do Estado, até pessoas mais comuns como nós, né? Nós somos pessoas comuns. Aí tem uma perguntinha aqui, ó. As 3 áreas das ciências sociais, sociologia, antropologia e ciência política. É falso ou é verdadeiro? Essas 3 áreas fazem parte da sociologia, das ciências sociais? Sociologia, antropologia e ciência política? Sim ou não? Verdade. Verdade. Verdade, que nós acabamos de ver, né? Verdade. Pura verdade. E dentro, né, da sociologia, nós temos conceitos e teoria. O que é um conceito? O que é uma teoria? Então, os conceitos são palavras que produzem o conhecimento já produzido. Quer dizer, já tem um conhecimento produzido lá. Eu só vou escrever sobre ele. Vou conceituar. Quando eu falo para vocês, conceitue cidade, você vai escrever o que é cidade. Cidade é um lugar onde tem um monte de casa, um monte de carro, um monte de pessoa. Pronto, você deu o conceito. Tá? Um lugar que já existe. Um conjunto de conceitos forma uma teoria, tá? Uma explicação para determinados fenômenos. Então, quando eu quero uma teoria sobre o que é uma cidade, eu vou pegar os conceitos que todos vocês fizeram, eu vou juntar e vou formar uma teoria. Método. Método é o jeito que você faz, é o caminho que você faz para chegar, tá? A um conhecimento científico. Método é como você pegar uma receita e seguir ele para ver como é que você vai chegar ao seu bolo, tá? Dentro da sociedade também é dessa forma. Existem 2 tipos de métodos dentro das ciências sociais. Os métodos qualitativos e os métodos quantitativos. Qualitativo, eu falo de qualidade, são métodos que têm qualidade. E quantitativos são métodos que têm quantidade. Então, na maioria das vezes, nós temos que escolher coisas com qualidade, não com quantidade. De repente, você tem um monte de coisa, mas tudo ruim, né? De repente, você acha, eu vou falar de goiaba, porque eu gosto de goiaba, viu? De repente, vocês veem um pé de goiaba cheio lá, vocês pegam um monte. Quando vocês vão comer, tá ruim, né? De repente, você vê um pezinho lá só com 2 goiabinhas, você pega, ela tá enorme, bonita. Quer dizer, ela tem qualidade e não quantidade, tá? Então, dentro das pesquisas científicas, dentro da sociologia, existem, né, os métodos quantitativos que vão produzir dados próximos à vida cotidiana, mas vão dificultar a generalização, diferente dos métodos quantitativos, que é o inverso dele. Permite generalização, mas ficam bem distante da realidade vivida pelas pessoas. Aí um exemplo de método quantitativo, o censo demográfico, o censo quando passa nas nossas casas fazendo as pesquisas, né, do IBGE, é quantitativo. Aquela pesquisa que passa para saber em que a gente vai votar nas eleições é quantitativo, quantidade. Quantas pessoas votam, quantas pessoas têm, quantas pessoas moram. Qualitativo. Uma entrevista, ela tem que ter qualidade, ela tem que ser boa, ela tem que ser bem argumentada. Vocês entenderam a diferença de quantitativo e qualitativo? Sim. Sim? Sim. Então, a conclusão da nossa aula de hoje. Então é por meio de todas essas mudanças
que a sociologia começou a ser pensada como uma ciência, para dar resposta mais elaborada sobre os novos problemas sociais. A sociologia, suas teorias, as quais veremos nas próximas aulas, elas constituem ferramentas de reflexão sobre a sociedade industrial e científica que surgia. Ao longo do ano, nós vamos ver e vamos refletir sobre problemas sociais. Vamos tentar encontrar soluções, né, para esses mesmos. Então, essa aula, ela tratou sobre as noções básicas da sociologia do ensino médio, também sobre os métodos de pesquisa. Deixa eu voltar aqui para vocês, porque eu não estou vendo vocês. Aí. Agora eu quero saber uma coisa. Eu tive que explicar rápido, porque a aula é muito rápida. Eu acho que passa muito rápido, né? E sociologia nós temos uma aula por semana. Ano passado, os outros anos eram 2 aulas por semana. Então dava para falar, dava para explicar, dava para ter atividade. E agora o governo nos tirou isso. Nós temos uma aula por semana. Então fica muito curto o tempo para a gente poder trabalhar. Eu quero saber de vocês. Vocês entenderam? Vocês têm alguma dúvida? Nenhum. Vocês não precisam estar copiando nada no caderno, tá bom? Não. A não ser que eu peça para vocês fazerem um trabalho, tirar uma foto, mandar para mim, tá bom? Mas caso contrário, se vocês abrirem o Google Classroom, vai estar lá, aula número 1, tá? Daí vocês clicam lá, tem o link do material usado pela professora. É esse aqui que eu trabalhei com vocês. Eu só expliquei ele para vocês, tá bom? Quando tiver tarefa, quando tiver prova, alguma coisa valendo nota, eu vou explicar para vocês. Eu vou colocar no grupo, gente, eu postei uma tarefa que vale nota. Entra lá e faz, daí vocês podem entrar e fazer. Tá bem? Combinado? Tá bem. Então eu vou encerrar. Tá. Tudo bem? Ó, eu vou encerrar a gravação para eu poder fechar o vídeo da aula, mas eu vou continuar com vocês aqui, conversando com vocês. Tudo bem? Deixa eu só encerrar aqui. Tudo.